irmãos, minhas irmãs, que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus se faça sentir em nossos corações agora e sempre. Eu me posiciono melhor, vou tentar ficar aqui, porque a progressão fica para mim, mas vamos lá. O tema que nós trazemos para a reflexão na noite de hoje é a cura através da fé. Primeiramente, cabe entender o que é cura e o que é fé. Geralmente a gente atribui a fé à ligação a Deus, fé em Deus, é a fé maior. Mas na realidade a fé é algo bem mais, digamos assim, complexo do que um direcionamento apenas ao Criador, porque é muito fácil ter fé no Criador. Basta analisarmos a natureza. O mundo como existe hoje seria extremamente, mas extremamente impossível sem a existência de um ser supremo, inteligência primária, causa de tudo que existe. Tá? Isso não é conclusão apenas espírita, é conclusão física, científica, médica. Então, se a Terra não fosse exatamente como ela é, não existiria possibilidade de vida. Se nós analisarmos o universo existente numa gota d'água, é algo de uma complexidade tamanha que seria impossível, inconcebível acreditar que é obra do acaso. Tem que haver algo que permeie, que administre, que coordene, que possibilite a existência de tudo. Então, é muito fácil ter fé em Deus. Essa é a maior, digamos assim, a mais comprovada das existências. Mas nós precisamos ter fé em outras coisas. Fé no homem, fé em si próprio, fé no trabalho, fé na vida. É este tipo de atitude que pretendemos dar à nossa fala. E cura não é apenas cura de corpo físico. A grande liberdade que nós encontramos na nossa existência é quando percebemos que não dependemos ou que não estamos presos ao universo material. Somos muito mais amplos, muito maiores que simplesmente o mundo material. Então, fé é uma das grandes conquistas pessoais. Por quê? Porque ela nos traz um grande embasamento, uma grande certeza de que estamos aqui com um propósito, a vida é um propósito, né? Tudo que existe tem uma razão de ser. Para que eu confie nisso, eu preciso ter fé, entender para ter fé. É muito complicado eu chegar e dizer, olha, eu tenho fé que essa noite vai cair um aguaceiro aqui no Recife. É muito errado essa fé. Né? Tenho fé. Nós passamos a utilizar a palavra fé com uma, digamos assim, de uma forma leviana. Leviana. Para coisas que não temos segurança, certeza, nós utilizamos ela. Tenho fé que para a semana vai fazer aquele sol e eu vou para a praia. E se não acontecer? Então a fé não foi forte o suficiente. Meu vizinho tinha fé que ia chover. Eu tenho fé que vai fazer sol. E aí? Não é? Então a gente precisa saber utilizar a fé para poder ter segurança no seu resultado, nos resultados esperados. Tudo em nossa vida tem uma sequência de acontecimentos. Quando a gente diz assim, tudo passa,
Com exceção de duas coisas, né? Só não é passageiro na vida o quê? O motorista e o cobrador. E olha, só nos ônibus que tem cobrador, né? Porque tudo na vida é passageiro. Eu posso ter fé nisso? Posso. Tudo. O passado está lá atrás, eu não vivo, o passado não existe. Só existe o momento presente. No final da palestra, a palestra passou a ser passado. A única coisa que existe é o presente. Então, tudo passa. Tudo passa. E aí nós vamos querer ganhar algumas confianças nos resultados que vão acontecer em nossas vidas, nos presentes futuros. Porque quando estivermos no futuro, nós só vamos viver esse futuro quando ele for presente, né? Então só vivemos o presente. E aí nós convidamos ou sugerimos a leitura de um livro excelente, O Poder do Agora. Quem já leu esse livro aqui? Já leu? De Eckhart Tolle. Muito, muito bom. Você focar no momento presente é algo de um poder muito grande e fortalece a certeza na concretude dos grandes fatos esperados em suas vidas e dá muita importância à afirmação. Ao você conseguir moldar a tua vida de acordo com a tua postura presente. E aí vamos lá. Então, a fé é uma das grandes conquistas pessoais. Por quê? Porque eu não consigo fazer com que vocês tenham fé se vocês não caminharem na direção do entendimento dessa fé. Não confiem na existência de Deus se vocês não forem atrás do porquê Deus existe. O que é Ele? O que é isso? Eu digo que a prece tem poder. Eu tenho fé nisso. Eu tenho plena segurança que a prece tem muito poder. É muito difícil fazer com que uma pessoa que não ora tenha fé na prece. Então, é algo pessoal, é algo interno, que traz muita força no caminhar. No nosso dicionário tem o seguinte: fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e da lógica conceitual, ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Então, para eu ter fé, não pode haver questionamento. Eu tenho fé na existência de Deus. Eu não questiono isso. Mas não questiono porque eu tenho medo de questionar, eu não devo questionar. Não, porque para mim, esgotou. É muito mais difícil para mim acreditar no mundo sem a presença da inteligência suprema, a causa primária de tudo, do que acreditar na presença dele. Porque é lógico, tudo embasa isso. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esse texto eu achei extremamente interessante. E ele está no Evangelho, na contracapa do nosso Evangelho. Tá? Se vocês pegam o Evangelho, abre lá a contracapa, vai estar lá. Bem pequenininha essa frase. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, mesmo que alguém me traga um embasamento da ausência da existência de algo que eu tenho fé, aquilo não vai abalar. Então realmente é fé. É inquestionável. Ninguém consegue derrubar na minha mente a consciência daquele fato, a existência de Deus. Ninguém consegue derrubar isso.
Para mim, não. Para mim, não. Tá? Então, você imaginar Deus, um ser de cabelo branco, que vai estar numa cadeira de um rei, esperando a nossa chegada, e para nos julgar, esse para mim pode ser um espírito de uma elevação superior, pode ser o que for, mas está extremamente abaixo do que é Deus. Extremamente abaixo, no que eu quero dizer, na escala evolutiva, tá certo? De uma inteligência suprema. Então, chegamos já ao conceito de fé por aqui. Agora, e saúde? Né? Para obtermos a cura, eu preciso entender o que é saúde. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Se nós buscarmos lá no Google, né, segundo a OMS, o que quer dizer saúde? O que é uma pessoa saudável? Não é? Ele precisa ter um bem-estar completo, físico, mental e social. E ele bota social só para não dizer espiritual, né? Porque as relações que nos ligam socialmente são relações espirituais, energéticas, de relação, mas que nos ligam espírito a espírito, não é? Então, geralmente a gente procura a casa espírita buscando uma cura física. Eu estou com câncer, ou eu estou com, sei lá, um determinado problema, não é, físico, e venho para cá e vou fazer a fluidoterapia, o passe magnético e tal, e sair daqui bem melhor. Isso é cura, segundo a OMS, isso é parte dela. Parte. O nosso entendimento é que a cura passa por um tratamento médico, um tratamento psicológico e um tratamento espiritual. É uma tripé. Não dá para chegar para vocês e dizer, você vai se curar só trabalhando o espiritual. Não. Você precisa trabalhar o físico e precisa trabalhar a mente. O mal do século se chama o quê? Depressão. Não é verdade? E vocês sabem, talvez nem todos saibam, o que é você ter uma doença física terminal para uma mente. A mente entender e aceitar isso. Então, eu posso até curar esse meu processo físico. Que sequelas vão ficar na minha mente? E por que é que eu trouxe aquela doença física? Se eu não trabalhar o espiritual, eu vou desencarnar, reencarnar e trazer a doença comigo. Numa encarnação posterior. Por quê? Porque vai ficar gravado no meu corpo perispiritual, um desajuste, não é? Que se eu não tratar, numa encarnação posterior vai estourar novamente. Então vamos em frente. Existe uma necessidade universal de harmonizar corpo, mente e espírito como a forma de obtenção de saúde. Ele não está pegando toda a tela. Como a forma de obtenção de saúde. Ok? Então, uma pessoa saudável é uma pessoa que tem o corpo, a mente e o espírito harmônicos, tranquilos, sem qualquer desajuste. Aí você vem dizer, mas espera aí, essa pessoa vai viver para sempre, essa pessoa vai ser eterna. Esse que conseguir isso aqui pela vida toda não desencarna, porque ele está com o corpo em perfeito estado, mente e espírito em perfeito estado, ele vai viver aqui para sempre. Será que ele vai ficar condenado a viver aqui eternamente? Não é? Então, vai ter um momento que nós vamos retornar. Todos aqui nessa sala um dia vamos morrer, né? Todos vamos desencarnar. Só que nós precisamos entender que o desencarne é apenas um retorno à pátria espiritual. Esse entendimento e a fé nisso, nós temos alguma dúvida
vida de Deus, que morte, como nós aprendemos desde a infância, aquela morte que a gente ia chegar do outro lado e encontrar São Pedro, e abria o livro de nossas vidas e ia passar a régua e dizer: você tem mais débito do que crédito, ou você tem mais crédito do que débito, ia fazer a contabilidade da nossa vida. Será que a gente acredita nisso? É difícil, não dá. A fé nos mostra que é justamente o contrário. Eu vou chegar lá e vou continuar a minha vida, só que no ambiente espiritual. Me livrei do quê? Do corpo. Levei a mente e levei o meu espírito. Eu sou o espírito. A mente é tudo aquilo que a gente carrega, não é? E vai e volta. Ok? Memória, eu vou deixar aqui, a memória do corpo, né? Coisas que da memória de minha vida presente eu vou trazer aqui e levar comigo, né? Então, minha fé diz que morte não existe, não é? Então, mas eu não consegui curar a minha doença. O que a gente vem buscar no espiritual é a cura como seres, a cura espiritual. É um entendimento do porquê estamos passando por aquela situação. Pode ser que já estou aí, cabelinho branco e tal, assinando já o passaporte de retorno. Que coisa mais, né, maravilhosa que é se voltar para casa depois de um longo e tenebroso inverno aqui. Todos vamos voltar, graças a Deus, né? Então, aí nós vimos agora para a parte mais concreta. Veja bem, isso aqui são médicos, enfermeiros, num procedimento cirúrgico. Isso é um documentário, tá, pessoal? Está documentado. Médicos incluem espiritualidade em tratamentos. N procedimentos médicos hoje. Quando eu digo N, é porque não dá para contar, tá? Eu não posso dizer 200, 500, já se perdeu a conta em muito. De procedimentos médicos que percebe-se que esta atitude faz toda a diferença no tratamento. Foi feita uma experiência em Rio, né? Mas foi feita uma experiência na Universidade de Boston, em que alunos da universidade tinham uma tese, né, sobre o poder da prece. E pegou-se 200 pacientes com a mesma enfermidade. Separou-se em 2 grupos aleatórios, tá certo? Eles eram pacientes com o mesmo nível de gravidade da doença. E pegou-se pessoas de grupos de oração, orando por um dos grupos que se separou à metade, né? Um grupo recebeu oração, outro grupo não recebeu oração. E vamos fazer os testes. Vamos ver o resultado. O grupo que recebeu oração, ele teve um desempenho no tratamento absurdamente, espantosamente superior, resultado, né? Adesão ao tratamento muito superior que o grupo que não teve oração. Aí é super interessante, que é uma revista, né, que nós conhecemos, ela foi fazer a mesma experiência aqui no Brasil, para confirmar se seria importante, né? Se seria realmente concreto isso, porque foi feito na faculdade, por estudantes, tese né? Não me lembro se foi doutorado ou mestrado, mas eles queriam verificar aqui. Quando fez, ela verificou o seguinte: pegou pacientes terminais em situação muito mais difícil do que os pacientes lá de Boston, tá? Eram terminais mesmo, eram pacientes críticos. Aí sabe o que aconteceu? Os pacientes que receberam oração morreram muito mais gente do que o paciente que não recebeu oração. Muito mais gente. Só que eles não observaram uma coisa: quase todos desencarnaram sorrindo, enquanto que o outro grupo sofreu horrores, demorou mais para desencarnar, sofreram muitas dores, e o desenlace foi muito mais difícil do que o desenlace daqueles que receberam a oração.
Aí eu vou dizer, não surtiu efeito? Lógico que surtiu efeito, não é? Então, assim, a gente precisa entender o processo pelo qual nós estamos utilizando aquele recurso. Qual o objetivo daquele recurso? Em que ambiente aquele recurso está sendo, o recurso chamado prece, né? No caso das experiências, estão sendo utilizados. Se eu entro numa sala de fluidoterapia, pensando na novela que eu deixei em casa, ou pensando em um parente ou um problema, ou seja lá o que for, e não estou ali presente, com certeza vai ter algum resultado? Vai, mas não vai ser tão eficiente quanto o resultado obtido de alguém que entra ali sintonizado com aquele momento. Não tem o que discutir. Não temos como discutir isso. Então, na realidade, esses aqui, eles têm fé em quê? Foi percebido na reportagem que o que eles estavam buscando? Fé na presença espiritual. Eles tinham certeza de que muitas decisões deles, eles perceberam que essas decisões estavam sendo tomadas com base em conhecimento que eles não dominavam. Se defrontam muitas vezes com situações que eles não tinham conhecimento suficiente para tomar aquelas decisões e tomar a decisão correta. Então, eles começaram a ter fé na presença espiritual. Fé na utilidade desta ação. Por ter tanta segurança nesta ação, passou a ser cotidiana. Passou a ser uma ação constante. Tentem isso. No ambiente de trabalho de vocês. Tentem isso. Faça esse teste. No ambiente de trabalho de vocês. Primeira coisa que você faz, chega no ambiente de trabalho, ou em casa, no ambiente que vocês quiserem, tá? Faz uma oração. Se conseguir adeptos, dá as mãos. Vamos fazer uma prece? Um Pai Nosso, que todo mundo faz, né? Em todas as religiões, então, independente de religião, todo mundo vai aderir. E analisem o dia com oração e o dia sem oração. E tirem as suas próprias conclusões para obter aquela conquista pessoal que a fé vai lhe trazer, né? Fé na vida. Então, uma coisa é um profissional entrar numa sala de procedimento cirúrgico e ali olhar uma pessoa como um objeto de trabalho, ou analisá-lo como uma vida que está ali pulsando e que precisa de quê? Energia vital. E nós só sabemos que energia vital é assunto de estudo nosso, desse ambiente espírita. A gente precisa entender o que é que está por trás de um procedimento na sala de passe, por isso nós precisamos estar estudando energia vital. No ou na companheiro ou companheira. Então, quando você faz esse tipo de coisa, ou no ambiente de trabalho, ou no lar, você começa a olhar o outro como um componente adicional à força que você já percebe que você tem, força interior. Então você começa a ter fé em você e fé no outro, na presença do outro, e no quanto esse outro vai adicionar a você para obter resultados muito mais concretos, muito mais efetivos. Fé no amor. A relação dessas pessoas passa a não ser mais relação de colega, passa a ser relação de amigo. Nós estávamos falando agora há pouco na importância de se ter uma vida social além da espiritual. E quando nós levamos o espiritual para o ambiente social, eu fortaleço esse ambiente social. E o espiritual também. Porque as pessoas começam a se olhar como parte dela. Quando você é amiga de alguém, encontra um amigo aqui, como é legal encontrar um amigo? Não é, Denise? Aí Denise chegou, me encontrou aqui, abriu aquele sorriso. Eu digo, bom,
né? Já se faz bem, eu também, abrir um sorriso por encontrá-lo aqui. Então, você encontrar um amigo, um rosto amigo, alguém que está ali por você, faz toda a diferença. É muito importante em nossas vidas. Só para não ficar uma reportagem, não é? De uma revista técnica, a Isto É, desculpem, essa foi de 2003, é porque ficou aqui embaixo, 1756, edição 1756, fala o seguinte: pela primeira vez, a Universidade de São Paulo, a mais importante da América Latina, irá sediar um simpósio sobre a prática médica e a espiritualidade. O texto aqui é medicina espiritual, que ficou aqui embaixo, tá? Cresce o interesse por tratamento de doenças do câncer à depressão, feitos de acordo com a doutrina espírita, que conta com mais de 2 milhões de adeptos no Brasil. O que é isso? Raciocinando sobre a fé. Estão estudando a espiritualidade e o efeito, que trem é esse que com ele se consegue tirar pessoas de situação terminal. Então, o que é isso? Então, a medicina está olhando para esse tipo de coisa. Esse aqui, Einstein, que eu diga, né? Se ele não tivesse fé no seu poder de convencimento, de pesquisa, como físico, nós não teríamos hoje a teoria da relatividade, não é? Então, a confiança em si torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer e duvida. As grandes instituições hoje, profissionais, eles estão preferindo pessoas que tenham otimismo, que sejam pessoas otimistas, que tenham fé em si próprio, fé na instituição, fé no trabalho em grupo, fé no resultado dos seus trabalhos, muito mais do que no conhecimento técnico. Porque conhecimento técnico se adquire facilmente. Se a pessoa tem fé no próprio poder, você adicionar conhecimento técnico a essa pessoa é muito fácil. A pessoa entrou na Neoenergia para trabalhar. Eu fui funcionário lá há 10 anos. Entrou na Neoenergia para trabalhar. Antes era CELP, né? Ainda chamam CELP hoje. A pessoa é uma pessoa que não trabalha em grupo, não é? É uma pessoa que tudo é, sabe, Felipe. Você já, quem lembra Felipe? Quem tem cabelinho branco aqui lembra, eu sei. Quem tem cabelinho, ó céus, ó vida, ó a união da montanha, você lembra disso? Não pode ter essa postura. As pessoas que entram na empresa dessa forma não tem que ser demitida, infelizmente. Ou ela muda e começa a confiar, não é? Confiar em quê? No seu potencial, no potencial da empresa, no objeto da empresa, no trabalho em grupo, nos resultados, ou a empresa vai quebrar. Isso é em tudo na vida. Ou você confia na sua família, ou você confia que vai conseguir grandes resultados em qualquer projeto que você tenha, é caminhando passo a passo. Lá na frente, você vai ver os resultados. Não é? Então, esse aqui é um grande exemplo. As montanhas que a fé desloca, né? Se tiveres a fé do tamanho de um caroço de mostarda, dirás àquela monte, sai dali para lá, e ela te obedecerá. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Não é verdade? Então, as montanhas que a fé deslocará são as dificuldades, as resistências com que se deparam os homens, não é? Então, essas são as montanhas. Não vamos nos desesperar com os processos que acontecem nas nossas vidas. Tudo passa, exceto o cobrador e o motorista. Mas tudo passa, né? E nós aprenderemos tão mais, quanto mais observarmos a situação pela qual passamos. Às vezes a gente diz assim,
quedas. Eu discordo disso. Eu não aprendo nada com a queda. Eu não aprendo com a queda. Sabe com o que eu aprendo? Eu aprendo com a postura que eu tomo diante da queda. Se eu aprendesse com a queda, eu ia viver procurando queda. Eu ia aprender. Eu vivo procurando as minhas atitudes diante dela, para que eu esteja cada vez mais forte. O que me fortalece não é a queda. O que me fortalece é a minha atitude diante dela. O que me torna mais forte, me dá segurança que eu posso vencer, me dá segurança que o caminhar depende das minhas pernas. Nunca peçamos a Deus para fazer por nós, porque não vai acontecer. Nós estamos aqui para caminhar. Agora, peçamos sempre a Ele para nos dar forças para caminhar. Aí sempre vai acontecer. O caminhar depende de nós. Nós precisamos caminhar. A energia, o ânimo, os exemplos, né? As pessoas certas nas horas certas, Ele vai manipular. E vai fazer com que você ganhe ânimo para caminhar. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de nos tornar felizes. Vejam bem. A gente tem sempre em mente, no Espiritismo, né? Primeiro, o que é salvação? Salvação é um estado de felicidade contínuo, né? Se eu me salvei, é porque eu estou feliz. E sou um espírito feliz agora, né? Não estou mais em prova de expiação, passei até por regeneração. Agora sou feliz, me salvei. E aí vem Emmanuel e diz: fora da caridade não há salvação, né? Sim, mas que certeza? Como é que eu obtenho? Vejam, prestem muita atenção nesse texto que eu vou dizer agora. Eu vi esse texto e gravei ele na minha mente. E ele me serve de muito estímulo na hora de analisar essa relação fé-caridade e felicidade como consequência disso. Vejam bem. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um rio. Um rio, ele não bebe a própria água. As árvores, elas não comem o próprio fruto. As flores, elas não sentem o próprio aroma. O sol, ele não ilumina a si próprio. Servir é uma regra máter da natureza. A vida é boa quando nós estamos felizes, mas a vida é muito melhor quando alguém está feliz por nossa causa. Então, quando eu vou buscar o sentido da felicidade na caridade, eu vou buscar o quanto a natureza se mostra feliz a mim. E ela é feliz justamente porque serve. E quando eu encontro essas atitudes, a gente percebe que essa felicidade aqui é muito mais duradoura do que essa. Ela pode estar feliz por um fato, né, que aconteceu naquele momento que a deixou feliz, comprou um carro novo. Uma semana depois, já está pensando no próximo, né? Aqui não, aqui ele diz: eu ajudei alguém. Esse texto é de Jorge Mário Bergoglio. Sabem quem é? Papa Francisco. Tá? Então, só para não trazer o texto para a autoria nossa. Então, é isso. A natureza nos mostra como a nossa doutrina é uma doutrina em que a fé é raciocinada, a gente vai buscar razão em tudo. Então, busquem a razão da prática da caridade
na natureza, ou no bem-estar do outro, em fazer um terceiro feliz. Observe isso. E se observe, depois da prática de uma caridade, aquela caridade que você faz realmente com o coração. Não vá praticar uma caridade sem interesse. Não vá, não. Vá buscando essa sensação. Ninguém, não interessa a ninguém. Eu não vou divulgar com ninguém isso. Mas busca essa sensação. Porque isso vai fortalecer sua fé. Você vai dizer, é assim que eu serei feliz. E é algo que vai durar muito, mas muito, mas muito. Você vai chegar lá na frente e vai dizer, eu tenho que continuar fazendo isso. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Por quê? Porque eu já sei como eu devo proceder, e eu já sei que eu procedendo daquela forma, com entusiasmo, com coragem, com perseverança, com planejamento também, eu vou chegar aos meus resultados. E que serão, graças a Deus, diferente de resultados anteriores, e que vão me trazer muito aprendizado. Por quê? Porque eu tenho a postura de buscar ação diante das intempéries. Então, se eu sei que se eu tenho fé em mim, em buscar essas ações, eu sei que eu vou sair dali muito mais rico em conhecimento. E isso é o que nos faz crescer. É isso que nos faz crescer, né? Tudo isso aqui nós estamos tirando do Evangelho, tá, pessoal? No capítulo A Fé Transporta Montanhas, capítulo, se não me engano, 11 do Evangelho. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitem os adversários que se tem de combater. Adversário é o desânimo, né? A ausência de coragem, a depressão, né? Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, ter fé dessa forma é levantar todos os dias, se olhar no espelho e dizer, eu confio em você, eu confio em mim, eu tenho fé em mim. Muitas e muitas decisões a gente vai tomar que a gente não tinha preparo, muitas. Nós somos crianças diante da, né? Nós encarnados e os desencarnados também. Muitas decisões, todos aqui presentes, né? E ausentes, temos que tomar. E a fé em nós, e a fé na certeza de que as decisões são as melhores a serem tomadas, e a fé de que estamos sendo inspirados a tomar as melhores decisões, é que nos vão fazer acertar. Sim, aí nós falamos de fé, falamos de doença, mas e aí, Stênio? Fé cura. Falta concluir, né? A fé realmente cura. Por intermédio da fé, o homem atua magneticamente sobre o fluido cósmico universal, lhe dando uma impulsão irresistível. Vejam bem, vocês sabem o que é fluido cósmico universal? Quem sabe? Vejam. Vocês observem o mar. Quando a gente olha assim o mar, a gente vê os peixes dentro do mar? Não, né? A gente só vê aquele verdão, né? Azulzão, né? Então, a não ser que eu esteja no mar límpido, que eu vou ver alguns peixes passando, mas não dá para ver toda a população ali embaixo. Por quê? Porque a água os envolve, né? E ali nós não estamos preparados, nossos olhos não estão preparados para vencer a turbidez da água e chegar ao peixe, enxergar o peixe. Fluido cósmico universal é algo que estamos inseridos nele, tal como o peixe está na água, e ali também, a água também está inserida no fluido cósmico universal, então compõe tudo e todos, tá?
E é através dele que eu posso até transmitir pensamento a outras pessoas. É algo extremamente complexo, que também respalda a existência da inteligência suprema, causa primária de tudo. Como é que eu poderia passar uma energia positiva, uma telepatia, uma intuição? Que mãe que tenha um filho de 60 anos, minha mãe está aqui, 95, eu tenho 60, vou fazer 61 já. Eu sou um órgão dela ainda. Se eu sinto a necessidade, ela, filho, o que está passando? Eu não disse nada. Então, assim, os filhos continuam órgão da mãe. Essa relação, dá para acreditar que é algo criado ao acaso, que acontece com todas as mães. Acaso com todas as mães? Não existe isso. Então é muito difícil não acreditar em Deus. É impossível. É impossível. Aí, quando a gente age magneticamente no nosso ambiente, esse fluido no qual nós estamos inseridos, tipo o mar, imagine o mar, mas é muito mais sutil do que o mar. O mar é só uma forma lúdica de tentar fazer com que a gente entenda, tá bom? Mas o mar, os peixes também estão, tudo isso é fluido cósmico universal, tá? Então, quando nós temos uma determinada postura energética, magnética, no nosso meio, onde estiver, pode estar na sala, no banheiro, pode estar onde estiver, no avião, você está influindo em todo o fluido, está influindo na Terra, ao teu redor, em Marte, em toda a existência. Daí decorre que aquele que possui ardente fé pode, só pela força da vontade para o bem, operar fenômenos de cura. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhas fé. É esse tipo de coisa, coisas que a gente não enxerga. Mas se eu apoio minhas mãos, eu estou apoiando energia aqui. Se eu tenho um pensamento altruísta, um pensamento positivo, uma fé na cura, pessoal, a cada 7 anos você vai ver outro estênio aqui na frente. Mas eu digo outro corpo físico, tá, pessoal? Sabe a cobra que tira a pele e deixa a pele lá no mato e sai com a pele nova? Sabe? Quando eu faço isso aqui, minha pele está caindo aqui. Vocês sabem disso? Cientificamente a gente sabe disso, né? Quem estudou ciências sabe disso. A cada 7 anos, todas as células do nosso corpo, elas são trocadas. Isso é uma defesa natural do nosso corpo. Se eu mentalizo para o bem, começo a participar de trabalhos sociais, começo a buscar no outro força, começo a me inserir em ambientes altruístas, fatalmente eu estou mudando a minha frequência. Quando a gente fala frequência no Espiritismo, é porque a gente está transmitindo para o fluido cósmico universal uma vibração. E quando eu transmito essa vibração, eu posso estar modificando o ambiente e operando com a vibração, no caso aqui, curando um cérebro. Logicamente, esse aqui, Jesus, tinha um conhecimento extremamente superior ao nosso. E a fé dele, inabalável. Né? Vamos combinar. Inabalável. Mas nós temos outros, né? Outros que não, logicamente, com a mesma força, mas que conseguem, não é? Nos centros espíritas, é esse tipo de coisa que acontece nos fluidoterapia, nos passes magnéticos, nas palestras, tá?
Aqui, vocês estão aí sentados, estão pensando que não tem mentores espirituais aplicando frequências magnéticas em vocês agora? Não dá para acreditar que não tenha, né? Não dá. A gente sabe que aqui é um ambiente de tratamento e que eles são agentes ativos nesse ambiente, né? Então, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. É pela fé que ele cura e produz fenômenos qualificados de milagres. E se todos os encarnados tivessem fé na força que possuem, seriam capazes de realizar o que chamam milagre, que não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. O espírito protetor, Paris, isso foi dito em 1863, né? Século retrasado, tá? Então, se nós tivéssemos a segurança, mas então por quê? Se você está dizendo isso, por que as pessoas saem dali e pode ter uma pessoa que uma semana depois desencarnou? É aquilo que nós dissemos com relação ao super interessante. As pessoas que passam por um tratamento espiritual, né? Logicamente, com a responsabilidade de fazer o tratamento psicológico, fazer o tratamento médico, né? A gente precisa trabalhar o corpo também. Eles conseguem obter, e a espiritualidade, a depender disso aqui, fé, tem mais abertura para transmitir para essa pessoa, tá certo? Fluidos que podem ser aquele fluido que ela estava precisando para se desenlaçar, para retornar à espiritualidade de uma forma mais suave, sem sofrimento, sabe? Quando a gente diz o período de perturbação que passa uma entidade quando chega no mundo espiritual, não é? É decorrente de quê? De apegos à matéria, de falta de fé, não é? De foco no mundo material. Quanto dinheiro eu deixei lá, meu Deus do céu, eu acabei de ganhar a Mega Sena, semana seguinte eu desencarnei. É muita falta de sorte. Não. É uma baita de uma prova. Pagou o quê? Nem pagou, né? Porque a passagem de volta a gente paga com nossas atitudes, né? Todos nós vamos voltar. Então, talvez tenha sido a melhor coisa na vida dele, com coisas que iriam prejudicar por trás. Então, para ter fé, não basta ver, é preciso compreender. A fé cega é coisa do passado. O dogma da fé cega produz o maior número de incrédulos. Ela se impõe na abdicação do raciocínio e do livre-arbítrio. Não admitindo provas, ela deixa o espírito à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma dúvida deixa. A criatura crê porque tem certeza. E se tem certeza, é porque compreendeu. E é isso que nós dizemos no Espiritismo. A nossa fé não é fé cega. A gente tem fé porque a gente sabe em que está acreditando. A gente sabe nas consequências daquilo que está se passando. A gente sabe que existe todo um processo e no que esse processo vai dar, aonde vai terminar. Seja por experiência própria, seja por ter passado, seja por observação, aquilo do texto do Bergoglio, né? Observando a natureza, observando os fatos, vendo as consequências, estudando. Espíritas, instruí-vos, né? Porque nós temos acesso, isso aqui é informação privilegiadíssima. Nós não sabemos quando vamos ter de novo acesso a esse tipo de informação. Pode ser que a gente desencarne e reencarne num mundo em que isso aqui ficou lá na Terra e, sei lá, a Terra já está em regeneração, eu não posso retornar para lá, e aqui não teve Allan Kardec. Então,
eu vou ter que aprender tentativa e erro. Então, tome tempo, né, para conseguir entrar numa roda de crescimento. Acelerar vai ser difícil. Então, precisamos aproveitar. E para terminar, vem aí a grande lição que todo esse texto, todo esse conteúdo, tudo que nós falamos, nos traz. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Amai a Deus, sabendo porque o amais. Segui os nossos conselhos, os conselhos espirituais, tá? Mas compenetrado no que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, versículo 11 a 19. Então, nós precisamos fortalecer cada vez mais essa conquista, não é? A conquista da certeza, a conquista da fé, observando tudo aquilo que está ao nosso redor. O que é que acontece ao nosso redor diante das nossas atitudes? Você tem uma atitude certa, né? Uma atitude correta diante de uma crise, né? Diante de uma situação de extrema necessidade de uma atitude sua, e não ir lá buscar no que resultou aquela sua decisão, é perder a oportunidade de ter fé que aquela decisão foi certa ou foi errada, né? Se eu tomo uma atitude errada e vejo que deu em erro, eu vou ter certeza que aquela atitude está errada. Se eu tomei uma atitude certa e deu em algo correto, ou outro tomou a atitude e deu em algo correto, eu devo seguir por aquele caminho. Eu sempre coloco o seguinte: na hora que você se encontrar numa encruzilhada, né, que não saber se vai para a direita ou para a esquerda, faz o seguinte: você está no caminho, encontrou a encruzilhada, saia da estrada e peça a Jesus para estar lá no seu lugar. Peça a Ele para tomar a decisão e observe. A decisão que Ele tomar, vá, siga, tome a mesma decisão. Ou seja, todas as decisões que vocês tomarem, se estiverem baseadas no amor ao próximo, no crescimento mútuo, no acolhimento, no perdão, na ajuda ao outro, saiba. Essa era a decisão que Jesus tomaria no seu lugar. Essa é a grande, não é? A grande decisão, talvez, que precisemos tomar algum dia. Ok? Então, chegamos ao final da nossa fala de hoje, desejando a todos vocês que a paz e o amor de Jesus se faça sentir em nossos corações, em nossas mentes, se fazendo presente em nossas vidas como atitudes a serem tomadas por nós. Tenhamos sempre na consciência que teremos muito mais fé no resultado do trabalho que Jesus, há muito mais de 2000 anos, vem praticando em nossos corações, na medida em que nós nos sintonizarmos as nossas atitudes com a frequência vibratória dele. Quanto mais amorosos, quanto mais acolhedores, quanto mais simpáticos nós formos, mais estaremos honrando, mais estaremos seguindo os preceitos de Jesus. Que assim seja.